Deixa eu comentar com vocês o caso da Erika Hilton. Tá? Que obviamente, depois vai ter gente durante a semana falando assim, o Link não falou, né? Quando é a galera da esquerda, ele não aponta as coisas. Bom, pra quem tá perdido no rolê, começou a partir do portal Metrópolis, site de notícia, e isso foi escagalhando ao longo da semana, a respeito da Erika Hilton ter uma série de irregularidades. Pra quem não sabe, Erika Hilton, deputada, mulher trans, e uma figura politicamente bastante ativa, é uma das políticas de esquerda hoje mais destacáveis. Eu digo destacar no sentido moral, eu digo destacar porque o pessoal conhece mais, são uma série de outros nomes tu nem vê. Vocês veem a grande atuação do Boulos como deputado? Eu não vejo. Erika Hilton eu vejo. A Erika Hilton, inclusive, se destacou muito pela questão da pauta contra a escala 6x1, etc. Bom, enfim. E aí veio a notícia de que ela teria 2 assessores que seriam maquiadores dela, um ganhando R$9.000 e pouco, outro ganhando R$3.000 e pouco. Pelo que eu entendi, agora eu posso estar errando na precisão do número, mas um deputado pode ter até 26 assessores. Sério, é um número muito grande. Bom, aí a polêmica em cima disso foi porque daí vem o que o jornal tem sustentado, de que, conforme eles apuraram, eles estão ali só para maquiar a Erika Hilton. E a Erika Hilton alega que não, que ela conheceu eles num ambiente LGBT, onde eles eram maquiadores, mas são pessoas de confiança dela, que ajudam ela numa série de outras coisas, no tanto que ela nunca escondeu eles. Então, eles têm uma série de funções administrativas, ajudam na comunicação, ajudam, enfim, diz ela que dá para provar e o quanto que eles atuam em outras áreas e que por isso que eles estão lá. E aí depois veio outras coisas, me parece que as outras coisas não estão ganhando tração, porque daí eu acho que o pessoal já começou a aumentar, né? Porque teve o lance que ela fez uma cirurgia. A cirurgia pelo que mesmo? Me ajudem aqui. Sinusite e rinoplastia, isso aqui, ó. Aí a coisa descangalhou porque ela fez uma cirurgia para sinusite, essa cirurgia conforme ela mesma alega. Me parece que essa parte tá mais ok, porque depois ninguém mais tá insistindo muito nisso. Ela tinha toda uma indicação médica, uma série de problemas, inclusive chegou até afastamento por problemas relacionados à sinusite. E daí quando ela foi fazer a cirurgia, como ela já ia mexer no nariz, ela pagou com o dinheiro dela uma rinoplastia, já que é o famoso que já tá lá, que lateja. Essa por isso que eu tô dizendo que eu acho que não tá ganhando tração, porque parece que isso aí tá tudo muito bem documentado e tal, e não tem nada necessariamente, pelo menos ao que indica, de irregularidade nisso. A rinoplastia ela pagou do bolso dela e era isso. E aí também teve o lance de que ela tava durante a semana, durante a parada gay, ela estava em Portugal, num evento que ela foi pela Câmara, também não foi ela viajou porque ela queria, foi um evento ligado à Câmara dos Deputados, ela foi pra lá, e como lá tava tendo um show da Beyoncé, num dos dias que ela tava lá, que não tinha atividade, ela foi no show da Beyoncé, então também isso já deu uma... Começaram a trazer de tudo, assim, convenhamos, assim, holofotar coisas que, sei lá, o Nicolas Ferreira não tava no Japão falando umas paradas, que deixa eu pegar isso aqui. Eu quero dizer assim, tipo, se tu começa a holofotar, não salva nada, né? Nicolas omite viagem ao Japão e vota à distância. Patriota exemplar ironiza Reinaldo Azevedo. O deputado foi visto em Tóquio enquanto votava projetos no Congresso e criticava adversários. Então o que eu quero dizer é o seguinte, veja, eu não tô nem entrando aqui no mérito, não podemos falar da Erika Hilton, porque o Nicolas, não sei, eu só tô mostrando que assim, se tu começa a ampliar tudo, assim, tudo fica colossal. Eu acho que voltemos ao que interessa, que é o papo dos assessores. Isso eu acho que é o ponto realmente mais delicado. Subprocurador aciona, essa matéria saiu hoje, né? Acho que é de hoje. Dia 27, hoje é dia 20, não, 29, não, faz 2 dias. Mas é que foi atualizada ontem, então tem desdobramento. Subprocurador aciona a TCU, Tribunal de Contas da União, contra a Erika Hilton por contratação de maquiadores como assessores. O deputado também foi alvo de representação encaminhada à Procuradoria-Geral da República pela oposição nesta semana. O subprocurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, protocolou uma representação contra a deputada Erika Hilton. Ele pediu abertura de uma investigação pela contratação de 2 de seus maquiadores como assessores na Câmara. O caso repercutiu nas redes sociais. E papapá. O documento, o subprocurador fez menção à nomeação dos profissionais, Ronaldo Haas e Indy Motiel, como secretários parlamentares da Erika, mas afirma que as contratações configurariam desvio de finalidade. Verifica que os assessores em questão, a despeito da alegação no sentido contrário, foram contratados em razão de sua qualificação como maquiadores e, de fato, exerceram essa atividade em benefício direto da deputada. Diz Furtado na representação protocolada nessa última quarta-feira. Ele também afirma que a situação representaria violação ao princípio da impessoalidade e solicitou que caso confirmadas as irregularidades, o TCU determina o ressarcimento de eventuais prejuízos aos cofres públicos. O caso também tem representação pela nata da política, né, como Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, e do Câmara Azul, e do Zuco na Câmara ali também do PL do Rio Grande do Sul. Em resposta, a deputada negou a contratação dos profissionais com verba do seu gabinete. O que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível, me acompanhando nas minhas agendas. Ela escreveu no Twitter. Na publicação, ela também afirmou que os conheceu como maquiadores, mas disse que identificou outros talentos e os chamou para trabalhar com ela. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os acredito por isso, declarou. Essa é a notícia, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena destacar. Aqui tá mostrando quanto é que eles ganham.
bom, já falei isso pra vocês e etc. Bom, é isso. Obviamente, as pessoas também se dividem, né? Uma galera fica do lado da Erika Hilton, outra galera fica contra, e opiniões vão pra lá e pra cá. Eu acho importante ressaltar, nem a própria Erika Hilton nos discursos dela deixou claro, assim, que, quem tá me atacando é a galera de extrema-direita, porque também teve uma galera do mundo LGBT que se incomodou com ela não ter ido na parada gay, e já tem uma rixa interna, umas treta interna, que eu também não conheço os meandros, então, enfim, tem uma galera, inclusive do mundo LGBT, incomodado com a Erika Hilton e que, em parte, se embarcou nessa onda de críticas, ou queiram chamar de cancelamento. O que eu acho a respeito? Bom, primeiro vamos descartar aqui algumas coisas que eu acho estúpidas, tá? E que eu acho que a gente não tem como julgar agora. Por exemplo, a Erika Hilton diz que esses dois maquiadores estão lá cumprindo uma série de outras funções, mas que ela conheceu no ambiente de maquiagem, como eles são maquiadores, volta e meia maquiam ela ali na base do quebra um galho. Bom, nesse argumento dela, você tem aí pelo menos algum desvio de função. Você tem. Porque o cara foi chamado pra ser os cara é maquiador, mas tá fazendo outra função, por que ele ainda volta e meia maquia? Não é nada grave, né? Vamos ser francos, assim, perto da caralhada de escândalo que vem de Brasília, vamos combinar que tá lá longe de ser algo muito grave. Mas o ponto é que a própria Erika Hilton, depois, numa entrevista pro UOL, falou assim, eu acho que eu fui ingênuo. É aquela velha história, né? Você dá sorte pro azar. Ela que é uma deputada mega avisada, tu deixar brecha, é pedir pra levar. Em parte, é pedir pra levar. Ela levou e ela aprendeu. Acho que ela tá aprendendo com isso também, porque tá dando brecha. Agora, se a coisa for provada que os dois estão ali só pra maquiar ela, eu acho que também dá pra levantar um debate a partir disso, porque a gente tem até auxílio paletó, né, pra político, né? Até auxílio paletó. Talvez pudesse, a partir disso, a gente fazer coisa que não vai acontecer, um debate amplo sobre a futilidade da política. Eu acho que isso também podia ser um debate interessante, porque uma vez eu vi que até mesmo certos políticos, quando vão fazer botox pra época de campanha eleitoral, esse botox é pago pela gente, porque isso significa, despesa de campanha pra deixar o político com uma boa aparência. Isso não é coisa só dessa pessoal LGBT de esquerda, fútil, é que eles são fúteis, né? Que sempre tentam colar nesses caras, assim, sempre na galera LGBT que tá supostamente a futilidade, o resto não é fútil. Fazer o auxílio maquiagem, né? Além do auxílio paletó. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tem até auxílio aluguel, né, eu acho. Então, o que eu quero dizer desse ponto é o seguinte, tem ali a versão dela, tem o que o jornal apontou, tem o que vai ser investigado, então a partir disso a gente não tem opinião agora. Ela pode se ela tá dizendo, vamos partir do princípio que ela tá dizendo que ela tá mentindo. Os dois ali estão só pra maquiar. Não sei se isso chega a ser, pelo que eu vi gente que entende política mais do que eu comentando ao longo da semana, assim, não vai dar nada, sabe, assim, ela vai perder o mandato com a gente? Não. Mas pode sair queimada nisso, pode sair com, aliás, até talvez queimada já esteja. A ideia era justamente produzir uma mácula na imagem dela, se conseguiu, eu acho, né? Embora também às vezes tem o efeito estilingue, né? Joga pra trás, quando solta a pessoa vai mais longe ainda porque ganhou notoriedade com isso. Às vezes vai depender de como é que ela vai saber lidar com isso. Eu até acho que ela não tá sabendo lidar muito bem, tá muito na defensiva. Por isso que eu tava falando, minha cabeça tá meio caótica nisso. Porque eu vou te fazer um comentário dentro do comentário. Eu fiquei lembrando, se uma coisa semelhante fosse com o Lula, sabe? O Lula, não quando o Lula é presidente, o Lula quando é presidente ele é todo conciliador, blá, blá. Não, o Lula candidato. O Lula candidato, se acontece uma coisa contra ele responde assim, isso aí, o jornal Metrópolis tá falando isso aí porque o jornal Metrópolis, o empresariado do jornalismo, eles que estão agora botando todo mundo aí fazendo CMEI, estão demitindo funcionário, esses aí estão falando isso de mim, porque eu votei, porque eu defendo o fim da escala 6x1. Aí o autoempresariado da comunicação, ou que funciona como representante do autoempresariado, tá aí me queimando. E é pro ataque de volta. Isso é jogo político, veja, eu não tô entrando no certo e errado, é jogo político. Um político mais experiente talvez fosse pra cima. A Erika ainda tá muito na defensiva, talvez daqui a pouco ela saia da defensiva e entenda que se ela não bater de volta, ela vai só levar. Eu fiz mais a Nair Bela do que o Lula, não fui tão bem aqui, prometo me dedicar mais. Mas voltando, então assim, a Erika Hilton nesse momento tá numa defensiva danada, conseguiram deixar ela encurralada nisso, até porque começaram a listar uma série de coisas que ela fez, nada terrível, vamos ser francos, assim, de novo. É que a régua é muito baixa, né, quando a gente pensa em política, a régua é muito baixa, então isso aí tudo perto do que a gente costuma ver, soa quase que discussão de perfumaria. Mas queima filme, né, eu acho que o fato concreto é que isso queima filme, isso sustenta essa visão de que o pessoal de esquerda é um bando de fútil, é um bando de deslumbrado, que não tem respeito pelo dinheiro público, é aquela narrativa que a direita tenta colar o tempo todo e volta e meia cola bem. Continuo fazendo análise aqui de luta política, não tô tomando partido ainda. Esse é o jogo. Agora vem a parte da minha posição sobre esse negócio todo. Como essa parada vai ser investigada, a ver no que vai dar, a ver se o fato de ela ter dois maquiadores, um que ganha 9 mil reais, outro que ganha 3 mil, se isso não é algo a se questionar sobre uma série de luxos e que deputados em geral têm direito, têm acesso. Mas vamos dizer que ela não está mentindo, tá? Então ela conheceu esses caras como maquiadores e chamou. Tem gente que tá também questionando isso. Eu vi até no UOL, que é o pessoal chama o UOL de esquerda, eu não diria que o UOL de esquerda, eu diria que o UOL é liberal, então na parte de costumes eles são muito tranquilos, abertos, mas também na parte de economia tem uma visão à direita. E na entrevista do UOL, eu vi na entrevista que fizeram com ela, que foi pelo menos o único lugar que eu vi ela em vídeo respondendo, falaram assim, mas por que você não chama assessores, né? Você conheceu eles como maquiadores e tal, mas por que você não tem assessores mais técnicos? Por que os deputados não têm assessores mais técnicos? E eu achei a resposta da Erika tão
ruim, porque ela foi assim, mas realmente, isso é uma coisa a se questionar na política, não sei, ela desconversou, achei uma resposta ruim, porque, olha só, galera, teve o caso dos dentes do Feliciano, vocês estão puxando uma série de dados, aí eu teria que apurar. Quem foi lá que pediu ajuda pro pau poder voltar a levantar? Foi o Cajuru? Bom, então assim, esse tipo de coisa não é exclusividade da Erika Hilton, mas voltando à resposta dela, eu acho ruim, porque assim, ó, galera, vamos ser realistas, tá? Vamos ser realistas. Tem umas paradas, assim, que às vezes eu acho que a galera, até mesmo político, cara, eles ficam na defensiva nos negócios que, assim, quando o cara tá... Isso me deixa louco com político, assim, às vezes os caras estão completamente errados e eles estão lá se defendendo ou justificando o absurdo. E quando eles estão certos, eles ficam se fazendo de, desculpa, eu errei. Não, quando você tá certo, você tem que dizer que tá certo. No que ponto que eu quero falar aqui que eu acho que a Erika Hilton poderia ter se defendido de outra forma? Cara, assessor, pelo menos o teu círculo mais próximo, é gente de confiança. Sim, não é o critério técnico principal. E isso é um fato consumado. Isso é o custo da política. Veja, não é nem o custo da democracia, da política. Até numa ditadura é assim. Cara, para pra pensar. Você tá num ambiente político. Ambiente de política é ambiente de trairagem. Todo mundo lá quer comer o seu cu e você está lá para comer o cu dos outros. É um ambiente de pura trairagem. Qualquer informação mínima que seja, vira arma na mão do outro. Então as coisas não podem vazar, as suas estratégias políticas não podem vazar, as coisas que você tá articulando, as coisas que você tá fazendo, tem que ficar ali. Veja, eu não tô entrando nem no mérito da corrupção. Tudo que tu tá fazendo pode ser plenamente legal e tal, só que informação é poder, e informação na mão do teu adversário político é poder na mão do adversário político, que você não quer dar. Então, o normal, em qualquer político, de vereadorzinho chubrega de cidadezinho de interior, até deputado, até presidente, até ditador, pega na época da ditadura, aqui no Brasil era assim, ditadores de outros países é assim, seja a instância política que for, democrático ou não, o teu núcleo, o núcleo duro, ou seja, os teus assessores principais, porque você vai ter assessores mais técnicos mesmo ali, às vezes na questão legal, às vezes você vai ter. Mas eu digo aquele núcleo duro, que é quem pensa politicamente junto contigo, que toma decisões contigo, que pensa, tem um certo feeling, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos apostar nisso, vamos apostar naquilo. Esse núcleo duro é broderagem, sim, e sempre vai ser. Sempre vai ser. Não me venham com essas visões tecnocratas, idealistas sobre política aqui, porque isso nunca vai acontecer. Eu penso em entrar na política. Vamos supor que eu me candidate a vereador ano que vem. Vamos supor que eu vença como vereador. Eu tenho uma amiga, que a gente se conhece há mais de 20 anos, ela é secretária, então ela tem uma longa experiência como secretária em órgão público. Já falei, ela vai ser minha principal assessora, vou chamá-la. E ela já falou que topa. Só que tem um detalhe. Eu estou chamando ela pela sua longa experiência como secretária em órgão público? Também, mas não é o principal motivo. Estou sendo muito franco aqui. Qual é o principal motivo? Porque eu confio nela. Eu conheço há mais de 20 anos. E, gente, isso todo mundo faz. Se vocês forem virar políticos, se vocês entrarem na política, vocês vão fazer a mesma coisa. Porque imagina, cara, você vai chamar para ser o seu assessor principal, onde você vai ser um confidente, onde ali as principais questões do teu mandato, as principais questões políticas você vai discutir e você não conhece, você não sabe se pode confiar, mas nem fudendo, ninguém faz isso. O lance é que outros políticos às vezes soa que eles não fazem isso, sendo que, na verdade, tem muito a ver com o que a gente considera bem aceito ou não. Então, por exemplo, sei lá, um monte de deputado é médico, é advogado. Aí tu vai ver o seu núcleo duro de assessores, é um cara que ele já trabalhou num outro escritório de advocacia, é um médico que ele trabalhou junto numa clínica. A gente olha pra isso e fala, não, mas é cargo técnico, porque a gente tem esse mito de que o médico, o médico entende medicina, né? Porque a gente tende a achar que o médico não entende qualquer porra. Vai lá médico falar de sociologia, só fala merda. Mesma coisa de advogado. Mas a gente tende a achar, isso a gente não estranha. Essas coisas a gente não estranha. Agora, é óbvio que a Erika Hilton, o pessoal que, ainda mais pegando a biografia dela, essa galera que vê às vezes o universo LGBT, porra, porque o pessoal vê isso como uma dimensão fútil. Ainda mais no universo trans, onde a questão da transformação do corpo e tal, isso é normal, faz parte do universo deles. Ou seja, eu não tô com isso legitimando que você contrate pessoas e pague com dinheiro público para que sejam maquiadores. Eu só tô dizendo que é perfeitamente compreensível ela ter conhecido essas pessoas no ambiente de maquiagem, como ela mesma fala. Todo político vai fazer isso, ele vai trazer pessoas do seu universo. Todo político vai fazer isso, cara. O pessoal fala que é assessor para segurar celular e filmar, e até mesmo esse assessor é alguém confiável, porque senão ele fica gravando coisa que tu não quer. Até esse cara que tu paga só para segurar o celular e filmar, provavelmente é alguém da tua confiança. É por isso que o nome do cargo já até diz, é cargo de confiança. Então assim, o que eu acho tosco, vou repetir, porque depois vai dizer, tá passando pano, blá, blá. O que eu acho, eu vou repetir, se você tem assessores que estão ali, são simplesmente para maquiar, ainda mais dois, um com salário de 9 mil, outro de 3 mil, eu acho isso muito questionável, sim, não sei, também, aí já foge da minha alçada técnica, acho que não chega a ser ilegal, mas é o famoso, não é ilegal, mas é imoral, ou é questionável. E é questionável no sentido amplo, porque, repito, a gente já tem inúmeros casos de procedimentos estéticos, pagos, que políticos de qualquer espectro político se utilizam e é a gente que tá pagando, tá? Não é de hoje isso e tal, estão pegando a Erika Hilton para Cristo agora nesse ponto, não quer dizer que isso é isente, só que vamos ser francos, tá longe de, se fosse só ela o problema até tava fácil,
só ela o problema. Não é. Então, assim, não tô passando pano porque eu acho uma merda isso mesmo. Assim, a gente ficar pagando dentista, a gente paga tudo pros caras. Os caras já têm um salário bom, a gente paga tudo. A gente paga tudo. E não é só pra deputado, não é só pra político, não. O pessoal do judiciário, então, que a gente sequer elegeu, também os caras cheios de... Porque os caras dos deputados, pelo menos a gente elegeu, né? Alguém elegeu esses caras. O pessoal do judiciário também, cheio de regalia. Esses aí nem eleitos foram. Então eu acho bacana esse debate. Só que ele não vai acontecer. Não vai acontecer porque o pessoal vai pessoalizar. Ah, porque ela é Carrilton, porque ela é food, porque não sei. Sendo que eu acho que a relevância disso era justamente conseguir expandir a conversa, tá? Agora, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que vai ser investigada e a gente vai ver o resultado disso. E aí, quando sair o resultado, eu volto a conversar. Agora, outra coisa que eu acho tosca é essa visão idealista de política que não existe. Não existe. O pessoal quer desfilar moralismo, a cargos técnicos, não vai ter esta porra. O que vão ter vão ser cargos de confiança. É óbvio que quando vai chamar para ser teu cargo de confiança, também tem que ser alguém minimamente hábil em alguma coisa para estar ali, senão é realmente só cabidal de emprego. O argumento que a Érica tá usando ali bate com o que acontece na realidade com qualquer mandato. Ou seja, você chama pessoas que veio daquele mundo onde você saiu, que você conhece há um bom tempo, imagina que ninguém vai te largar uma faca nas costas, e você sabe fazer isso e aquilo também? Sabe. Então vem pra cá. Isso todo político faz. Todo político faz. Ah, mas fulaninho, o pessoal vai puxar um exemplo. Mas fulaninho, ele tem como seus principais assessores, são pessoas que ele nem conhecia. Não, às vezes realmente, o cara tem ali um político que tá em ascensão, às vezes o seu núcleo duro é tudo gente indicada, sabe por quê? Por amigos de um outro político que já é cacique ali dentro daquele grupo. Cara, é assim, tá ligado? É assim. Deixa eu pegar esse comentário aqui, que ele me parece honesto, mas eu acho que tá equivocado. No pessoal tem 1 milhão de pessoas extremamente técnicas e de confiança que poderiam estar nesse lugar de assessor. A questão é que a gente de esquerda também tem vaidade, ninguém é Cristo. Mas eu nem acho que seja só isso, Lucas. Não sei se é o caso da Érica, mas eu acho assim, pensando na ideia geral, eu nem acho que seja isso, porque olha só, mesmo você sendo de um partido, vamos supor, você é do PSOL, você acha mesmo que dentro do próprio PSOL não tem comissão de rabo? Você acha mesmo? Cara, vamos ser realistas sobre política, cara. O fato de você ser de um partido não quer dizer que o pessoal do teu próprio partido não tá querendo a todo momento também te enrabar. O pessoal reclama, de novo, deixa eu pegar um exemplo de um político de esquerda e também podemos pegar de direita. Pegamos Lula e Bolsonaro. Por que Lula e Bolsonaro são tão, quando precisam, por que eles são tão agressivos com a galera do seu próprio campo político? Pra manter a hegemonia lá dentro. O Lula, quando precisou, inclusive dentro do próprio PT, quando ele precisou enrabar setores do petismo dentro do próprio PT, o Lula nunca teve dó, cara. Nunca teve dó. E o Bolsonaro fez e tá fazendo a mesma coisa agora. Tá inclusive querendo colocar os termos de que se tiver um candidato de direita agora pra 2026, esse candidato tem que estar comprometido com o próprio Bolsonaro. Por que esses caras fazem isso? Porque mesmo no teu próprio campo, mesmo no teu próprio partido, tem muita gente de olho no teu rabo, cara. Eu tô falando de maneira chula pra ficar isso claro. Aí por que não se coloca os cargos técnicos que o partido indica? Porque você não confia. Porque você sabe que é um Game of Thrones forever. Tá ligado? Isso não vai acontecer. Parem de ser idealistas. Eu não tô nem defendendo que isso é o certo. Só tô dizendo, não tem como ser de outro jeito. O outro jeito é um mundo sem polícia. É bom, aí vocês querem abraçar o anarquismo? Eu também topo. Sou anarquista mesmo, eu topo. Só tô dizendo que enquanto tiver institucionalidade política, seja democrática ou não, isso vai rolar. Porque vocês podem ter certeza, o ditador também ali, no seu núcleo duro, aí mesmo, é só cara que ele conhece, que ele sabe que vai ajudar ele a manter o poder. Aí a pessoa tá falando, mas a questão principal não é essa. A questão principal não é essa se a gente souber fazer o bom debate. Só que o que eu tô dizendo, o que eu tô tentando aqui só é me livrar do que é o debate ruim. E um debate ruim que eu vejo sempre voltando quando tem essas questões é, mas os cargos de confiança ali, eles têm que ter critérios técnicos. Nunca isso vai acontecer. Esse debate é um debate merda. Isso nunca vai acontecer e não teria como ser de outro jeito. Então que a gente faça o debate correto. O debate correto é, faz sentido uma deputada ter assessores que, isso também ainda está sendo discutido, não é provado. Mas a pergunta seria essa, faz sentido um deputado, sei lá quem for, esquece a pessoa da Érica Hilton, faz sentido um deputado ter como 2 assessores exclusivamente maquiadores? Isso faz sentido? Essa é a pergunta. E não só maquiadores. Faz sentido a gente ter que pagar dentista, a gente ter que pagar botox, a gente ter que pagar prótese peniana? Faz sentido a gente ter que pagar isso para deputado? Essa é a pergunta fundamental que deveria ser feito. Mas não vai ser feito, porque o pessoal não vai despersonalizar. É porque a Érica Hilton, eu sinceramente, eu acho que a gente tem que esvaziar isso para justamente poder avançar. Não é para isentar a Érica Hilton, é justamente pra gente poder ter uma regra geral que vai impedir coisas assim de acontecer, que daí a gente teria que esvaziar, sair da personalização dela e levar mais adiante. Faz sentido a gente pagar por isso? Eu entendo que não faz sentido. Agora, ao mesmo tempo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se esses tais maquiadores são pessoas que ocupam outras funções, mas ela conheceu eles no ambiente de maquiagem, bom, aí é outra história. Aí virou outra história, entendeu? A gente tá misturando
talvez, isso é só investigação para comprovar, a gente tá misturando duas histórias que talvez não seja a mesma. Que é uma crítica a esse excesso de benefícios que agentes públicos têm e um entendimento falso de uma tecnocracia que nunca vai existir na política, tá entendendo? A gente tá com dois assuntos diferentes que estão se entrecruzando e o que eu acho que está fedendo é esse entrecruzamento, que tá embaralhando o que não deveria. Já tô me repetindo. Um sistema de seleção aleatória de políticos, Links, que não envolva voto direto, mas sabe que eu acho que em termos de legislativo, eu acho que podia ser isso mesmo. Pior que eu acho. Eu às vezes acho que talvez fosse uma boa solução, sabe? Só que tu tem que ter estratos, tem que fazer isso aí de acordo com estratos políticos, estratos sociais, tu tem que saber dividir bem. Mas aí você faz um sorteio e o tio João da padaria ali, dono da padaria, descobre que amanhã ele vai ser deputado federal. Eu, sinceramente, acho que isso poderia ser bom. Poderia também ser um desastre, mas poderia ser bom. Mas aí é outro papo, né? Aí já estamos na digressão. O pessoal dizendo nunca seria bom, mas a Grécia Antiga era assim, né? Atenas era assim. O pessoal nunca seria bom. Mas e o comunismo? A ideia é que o operário que governa, ele continua sendo operário. Também dá certo isso? Não sei se tem como dar certo. É que a discussão por trás disso, pra gente não ficar só na superficialidade do negócio, é que esse tópico aí do sorteio ou de não formar político profissional, tem gente que defende, tem propostas que defendem que o vereador não tem nem que receber dinheiro, então que ele continue tendo o trabalho dele, ele se reúne esporadicamente para decidir a questão da cidade, etc. É que eu acho que o que tá por trás disso é uma tentativa de buscar uma maneira de que o político não se torne uma classe política, tá ligado? E isso talvez seja o mais problemático. Esse é o nosso desafio. E eu acho que esse desafio é válido. Há soluções que a gente não sabe ainda qual seria melhor. Porque o que a gente tem é que o político, por exemplo, o cara que ontem era um operário, o cara que ontem era um empresário, o cara que ontem era um professor, o cara que ontem era um advogado, o cara que ontem era um médico, ele virou político, ele agora é outra classe. Ele não é mais um médico, nem um advogado, nem um professor, nem um operário, nem um empresário. Ele agora é político. E uma vez que você passa a ser, você passa a se comprometer e fazer parte de uma outra classe, os seus interesses, as suas defesas também se tornam outra. Então muitos políticos, a gente olha e fala, pô, o cara me traiu e tal. No fundo, às vezes o cara nem tá sacando direito o que tá fazendo, porque ele já virou outra pessoa. Ele tá num outro ambiente, sendo alimentado e condicionado por todas as interações que ele tem dentro dessa nova classe que ele faz parte. E uma vez que ele tá ali, ele vai começar a representar aquela classe. Ele não representa mais você. Por isso que as democracias representativas estão em crise. Esse pessoal não representa você, eles não conseguem representar mais você. Mesmo o político mais bem intencionado do mundo, ele tem muitas dificuldades para manter. Eu, por exemplo, vamos lá, de novo, já falei aqui que se eu fosse político, já que o deputado tem direito a ter, não sei, 20 e poucos assessores, um dos meus assessores ia ser correspondente regional, tá ligado? Pra eu não perder a noção do que tá acontecendo. Então eu ia pagar alguém para ficar, sei lá, na região sul do Brasil, uma equipe ali de 2, 3 pessoas na região sul do Brasil, disse, eu vou pagar vocês para que vocês vão para determinadas cidades onde está tendo problemas e vocês consigam me mapear o que está acontecendo e o que as pessoas estão pedindo. Porque eu perco a noção. Imagina, o cara vira um deputado, tá lá em Brasília. Ah, mas tu tem um período que você volta pra sua base política. Cara, mesmo assim, a base política é o quê? Você se encontrar com os políticos da região, você continua totalmente mergulhado num ambiente onde você só lida com aquela galera daquela classe, que é político. Eu falo sério mesmo, se eu fosse político, uma coisa que eu ia fazer era tentar criar, não sei se esse jeito que eu falei é a melhor maneira, eu tenho que pensar melhor como fazer isso, mas eu queria tentar criar um negócio que é assim, ó, eu preciso ter um jeito de continuar ciente do que tá acontecendo para além da classe política, não me fechar numa bolha. E isso é difícil. De novo, o mesmo político mais bem intencionado do mundo, ele acaba se fechando nessa bolha. É só assistir o Jornal das 7 da sua cidade, mas nem fudendo, o jornal das 7 da minha cidade também cumpre interesses empresariais do jornal que da emissora que tá fazendo o tal do jornal. Não, tu precisa ter gente ligada mesmo ali, tu precisaria ter pessoas de determinadas regiões que estão muito antenadas com quais são as demandas. E outra coisa, tu não tá antenado nas demandas mais importantes, tu não é parasita de popularidade, tá antenado nas demandas que estão sem representatividade. Às vezes a demanda sem representatividade é aquela que não tá com matéria no jornal. Então você, sei lá, você tem uma comunidade indígena que tá tendo problema de invasão de terra, que tá tendo problema ali de ameaça de morte e tal. Isso virou notícia no jornal? Nem virou notícia. Então você precisa ter um assessor, você precisa ter um cargo de confiança, que é alguém que tá dizendo, olha, tá tendo isso aqui. Porque o cara que tá lá em Brasília, ele tá numa Torre de Marfim, mesmo o político mais bem intencionado, ele não tem como estar ciente disso que tá acontecendo. A não ser quando vira um escândalo nacional. Só que a ideia é agir antes que vire um escândalo, porque quando vai virar escândalo é porque teve chacina. Precisariam 5 pra te maquiar, Link. Cara, olha só, tua mãe maquia a cabeça do meu pau, que é uma maravilha. É isso quando não tem assessor indicado patrocinador de campanha. Bem isso também. É foda, cara. É foda. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.